Então vamos agora ao capítulo 1 de Ruth, continuando o nosso estudo sobre este livro, né, que com certeza vai abençoar as nossas vidas. Então já pega a tua Bíblia aí, capítulo 1 de Ruth, não sei se você já leu, espero que você tenha lido, se não vamos ler agora conosco aqui, todo mundo junto. Então o capítulo 1 de Ruth diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. É isso. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, como a gente já viu na aula da introdução, né? O livro se passa nos tempos que julgavam os juízes. E nessa época aqui do livro de Ruth, a Bíblia vai dizer que houve fome na terra. E houve fome na terra de Belém de Judá. E é bem irônico isso, porque Belém de Judá significa casa do pão. Era Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo que manava leite e mel. Mas aí a gente vai ver que em todo o contexto, como a gente já viu na aula de introdução, né, o povo estava distante de Deus. Então a mão do Senhor agora pesava sobre eles. Então faltou pão na casa do pão, em Belém de Judá. E aí este homem, Elimeleque, o provedor da sua família, né, o cabeça, né, pega sua mulher, os seus 2 filhos e vão para Moabe. E lá eles permanecem, moram ali, a gente vai ver na continuação que seus filhos se casam, né, constituem famílias, né, e vamos ver agora, a partir de agora, todo o decorrer dessa história. Mas aí o capítulo 3 vai dizer também que Elimeleque morre e Noemi fica viúva com seus 2 filhos. E para que a gente entenda um pouquinho mais, vamos ver os significados desses nomes que aparecem aqui na Bíblia. Como eu já falei, né? Belém de Judá significa casa do pão. Emeleque significa o Senhor é meu rei. Noemi, uma pessoa feliz, contente. Em outras traduções vai dizer agradável. Malom significa doença e Quilion, completo. Esté significa amizade. Orfa significa pescoço. E Boaz, que a gente vai ver lá, né, nos próximos capítulos, significa força. Então é interessante a gente compreender esses significados para que a gente também compreenda melhor o texto que estamos lendo, né? Então vamos lá, continuando. Elimeleque saiu de Belém de Judá, onde eles habitavam, porque se passava ali no contexto do momento que esse livro foi escrito uma grande fome. E para salvar a sua casa, sua mulher e seus filhos, ele se muda para Moabe. Mas Moabe, a gente sabe que era uma terra onde não se conhecia Deus, onde se não praticava as leis judaicas, onde não se adorava ao Deus verdadeiro de Israel. Certo? Mas mesmo assim eles partem para Moabe. Após o falecimento de Emeleque, a gente vai ver agora aqui no verso 4 do capítulo 1, os quais, né, tá falando aqui de Malom e Quilion, casaram com mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, ou seja, um casamento que durou 10 anos. É isso que a gente tem aqui escrito na Bíblia. Então, durante 10 anos, eles mantiveram este casamento. E também a gente vai ver no decorrer de todo o livro que eles não tiveram filhos, né? Então, talvez, ou eles fossem estéril, ou as suas mulheres fossem. Na verdade, Ruth, se fosse estéril nessa época, depois Jesus vai abrir sua madre, né? Que a gente vai ver que Ruth vai ter um filho. Mas elas não tiveram filhos com os filhos de Elimeleque e Noemi. Após esses 10 anos, a Bíblia vai dizer que ambos morreram. Aqui, ó, verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, estava se falando aqui de Noemi,
desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então, o autor vai destacar isso aí, né? Ela ficou desamparada. Diante da sociedade agora, ela não tinha mais nenhum valor. Ela era viúva e não tinha mais ninguém por ela. Não tinha mais seus filhos e nem o seu marido. Então, resta agora a Noemi as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Aí o verso 6 vai dizer: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Observa aquilo que a gente falou na introdução. No período dos juízes, as pessoas viviam um ciclo. Então, elas pecavam, se distanciavam de Deus, adoravam outros deuses, e aí a mão do Senhor vinha sobre elas, e aí elas se arrependiam, clamavam ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor socorresse, o Senhor vinha com providência, mas infelizmente, como era um ciclo, eles caíam novamente e se distanciavam do Senhor de novo. E assim segue-se todo o livro de Juízes. Então, como esse livro foi escrito nesse contexto, aqui o autor vai deixar bem claro que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A gente vai ver que no início, Noemi sai da sua terra com seu esposo e seus filhos, porque faltava pão em Belém de Judá. Mas após 10 anos, depois da morte do seu marido, da morte dos seus filhos, e agora Noemi só, desamparada, vai ouvir que Deus lembrara-se do seu povo e que lá em Judá, na terra do pão, agora tinha pão novamente. E aí ela decide voltar para a sua terra e segue viagem com suas 2 noras. Verso 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Noemi volta-se para elas no caminho da viagem e diz: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. É interessante aqui que o autor destaca, que Noemi diz bem claro, como vós usaste de benevolência com os que morreram e comigo. Então aqui a gente pode entender que elas eram boas esposas. 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as elas. Não, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Então, no verso 9, Noemi abençoa as suas noras. E a gente pode entender aqui que Noemi se preocupava com o estado em que elas estavam. Não sei se você já tem nora, acredito que aqui uma boa parte já tem, eu já tenho uma nora. E a gente vê na nossa nora uma filha. Ou no genro, eu acredito que já tenha também um filho. Então a gente se preocupa também com o bem-estar, porque ela passa a fazer parte da nossa família. Então Noemi vivia aqui um sofrimento, um trauma, e também se preocupava com o trauma e o sofrimento que agora se estendia para as suas noras. Eram mulheres agora viúvas também, talvez ainda muito jovens, E Noemi diz para elas: voltem para suas famílias. Vocês ali poderão casar novamente, constituir famílias e serem amparadas por um novo marido, ter segurança. Mas elas choram, e dizem ali que não vão, que continuarão com Noemi. Porém, Noemi diz para elas, verso 11: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Abstir-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a tua mão. Aqui a gente vai ver que elas eram moabitas. E talvez
Eu não sei se Noemi tenha pensado isso aqui, né? A Bíblia não deixa claro. Mas assim, ela diz assim, por vossa causa. Ou seja, Noemi sabia que eles tinham saído de Belém de Judá para uma terra que não acreditava no Deus de Israel, para uma terra que não cumpria as leis do Deus de Israel. Então ela pôde aqui pensar que a mão do Senhor tinha descarregado sobre ela por causa dessa sua transgressão, né, de ter deixado a terra de Judá para ir para uma terra aonde existiam pessoas que não tinham a mesma fé, que não criam no Deus de Israel. E aqui também a gente pode ver que ela sofria pelo sofrimento e trauma que as suas noras, agora filhas, enfrentavam. E aí, continuando, a gente vai ver no verso 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, né, que significa pescoço, a gente pode ver bem aí, né? Ela volta-se com um beijo e se despede de sua sogra. Vai para a sua casa, para a sua família. E aí a gente não vai ver mais relatos sobre ela aqui no decorrer do livro. Ruth, porém, se apega a Noemi. E disse Noemi para Ruth, né? Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Ela fala, ó, aos seus deuses. Porque ela sabia que em Moabe não se servia ao Deus de Israel, mas a muitos outros deuses. E ela diz, também tu, volta após tua cunhada. E aí a gente vai ver, né, essa expressão linda e marcante, muito conhecida por todos, até mesmo, acredito, por mulheres que não são cristãs, que Ruth diz para Noemi. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí eu acho lindo essa expressão aqui de Ruth, porque Noemi, nesse momento aqui, totalmente desamparada em uma sociedade patriarcal, não tinha mais marido, não tinha filhos, não tinha netos, né? Porque os seus filhos não tiveram filhos. E aí a gente vê que Ruth, né, que o seu nome significa amizade, a Bíblia diz que ela se apega a Noemi e se recusa a deixá-la. E o que mais me chama a atenção, que em meio a todo esse sofrimento, a esse trauma, Noemi, a gente vê que assim, não se acha mais digna de ser abençoada pelo Senhor. Talvez não existisse mais esperança em seu coração. Ela sempre vai dizer que a mão do Senhor pesava sobre ela, e que ela não podia mais dar nada para suas noras. Não tinha mais nada para oferecer. Mas mesmo em meio a esse caos, a essa circunstância tão difícil, né, Deus coloca Ruth na sua vida, que se apega a ela. Né, e através de Ruth a gente vai ver no decorrer dos outros capítulos, Noemi vai ser abençoada e novamente volta a sorrir, a ter alegria, a ser realmente o que o seu nome significa, uma mulher feliz, uma mulher contente, uma mulher agradável. Mas o que me chama mais atenção, o fato aqui que eu quero compartilhar com vocês, é que durante os 10 anos que Ruth conviveu com a família de Noemi, com o seu filho, a gente vê que Ruth conheceu ao Deus de Israel. E além de ter conhecido com certeza, esses 2 versos aqui nos faz entender que ela creu nesse Deus, que ela entendeu que o Deus de Israel é o Deus que salva, é o Deus que provê em meio às circunstâncias difíceis e é o Deus que faz o que é melhor para nós segundo a sua vontade. Então aqui ela diz, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ela diz, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Ela entende que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida, mesmo diante de tudo que está vivendo. Ela se recusa a deixar Noemi e começa a crer na vontade do Senhor
para a sua vida. E aí, continuando, né? Verso 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? E talvez esta pergunta, não é esta Noemi, tenha soado com um tom irônico, né? Porque as pessoas diziam, Noemi saiu daqui, né? Tinha tanta coisa, tinha marido, tinha filhos, e agora volta cabisbaixa, viúva, desamparada, né? Não tem mais nada. E ela continua, né? E aí no verso 20 ela vai dizer, porém Noemi dizia, né? Porém ela dizia, não me chames Noemi. Ou seja, ela estava dizendo ali, eu não sou mais uma mulher contente e feliz. Chamai-me Mara, que significa o quê? Amarga. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então Noemi não se considerava mais uma mulher feliz, mas agora uma mulher amarga, né? Uma mulher triste, que não tinha mais nada. Aí o verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. É interessante que a gente vê desse finalzinho aqui, eu achei lindo em algum estudo que eu estava fazendo antes de trazer para vocês, que Noemi, ela se considera agora uma mulher amarga e sem nada. Ela diz, né? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, ou seja, saí cheia e voltei vazia. Mas ela se esqueceu que Deus tinha dado a ela Rute, então ela não estava sozinha. E que ela chega a Belém em um momento de fartura, ou seja, era o momento da colheita. Então, a mão do Senhor, a providência do Senhor, o cuidado do Senhor estava sobre Noemi. E ela vai enxergar isso nos próximos capítulos. Tá? Então, assim, eu não sei a circunstância da sua vida no dia de hoje, no momento, neste tempo. Eu não sei se você está olhando para todos os lados e não está vendo providência, né? Talvez você possa até pensar, estou sozinha, não tenho ninguém por mim. Será que Deus não está olhando para a minha situação? Para o momento em que eu estou vivendo? Será que a minha oração e a minha voz já está chegando ao trono da graça? E eu quero te dizer, leia essa história de Ruth. E prega ao seu coração que Deus é soberano. E Ele está cuidando de você de forma individual. Ele está, sim, vendo o escorrer das suas lágrimas, ouvindo o seu clamor. E com certeza, Ele vai agir a seu favor, porque Ele não dorme e nem cochila. E Ele está trabalhando para que a sua vitória chegue. Então, esse é o primeiro capítulo de Ruth, né? E a gente vai trabalhar os outros, agora o segundo, o terceiro e o quarto. E aí vou deixar um dever de casa para você. Já lê o capítulo 2, já faz anotações, já grifa aí o que for necessário, tá? Porque juntos a gente vai discorrer também este capítulo. Então, Deus abençoe tua vida valiosa e mais uma vez é muito bom ter você aqui conosco. Fica na paz.